Isso, já agora sim. Está gravando. Nós já falamos aqui alguns minutos, mas a Thalita lembrou aí, beleza. Vamos continuar aqui a falar sobre a pessoa de Salomão, né? Foi um rei, né? O terceiro rei de Israel, Israel unificado, né? Nós tivemos os três reis de Israel como um império unificado, que foi Saul, Salomão e Saul, Davi, Salomão. E nós tivemos vários reis, 19 de cada lado, quando o império foi dividido. O império foi dividido em dois, o Império do Sul e o Império do Norte. Já falamos bastante nas aulas passadas, né? E principalmente no livro de Reis e Primeira e Segunda Reis. Nós falamos bastante dessa divisão. Então, aqui, Salomão foi aquele homem sábio, aquele homem que ele pediu sabedoria para Deus. É isso que, essa oração de Salomão, quando ele pediu sabedoria para Deus, certa vez também eu orei daquela mesma forma, pedindo sabedoria para Deus. Porque era a única coisa que eu queria naquele momento, assim, em termos de ministério, era que Deus me desse sabedoria. E isso ocorreu num dia que eu estava lá numa aula, até com a pastora Georgia, ela estava nos ensinando lá. Aí ela me perguntou assim, eu já era líder dos homens, né, mas sem um conhecimento bíblico que era quase que nenhum, né? Era mais o senso comum do que tudo. Aí ela falou comigo assim, ô, Diácono Luiz Alberto, você fala aí sobre um homem da Bíblia. Mas sabe o que veio na minha cabeça? O único homem que veio na minha cabeça para poder falar, como eu era líder dos homens, né? Eu falei sobre Adão. Foi o único homem que veio na minha cabeça. Tinha muitos outros homens, mas Adão que veio na minha cabeça. Eu falei mal de Adão, não, mas eu pensei assim comigo, né? Eu tenho que me preparar, porque agora eu estou no cargo de líder de homens, já era consagrado de diácono, né? Mas sabe aquela pessoa que você era com diácono, mas assim, não preocupava com nada? Era eu, assim, né? Sabe? Então eu falei assim, opa, não pode ser assim, você tem que fazer a obra do Senhor com sabedoria. Um dia eu orei pedindo a Deus essa sabedoria, pedindo a Deus que Ele me desse, né, persistência para aprender, porque não é fácil você ter a persistência de aprender. Inclusive, eu tinha entendimento, né, naquela época eu já tinha esse entendimento de que, para mim, ensinar alguma coisa, para mim participar de algum ministério, eu tinha que, pelo menos, ter a humildade de sentar para aprender, para depois repassar. Muitas pessoas fazem o contrário, elas primeiro querem repassar para depois aprender, e não quer ter humildade para aprender. Eu falei assim, Deus me dê sabedoria. Foi a primeira coisa que veio assim, é essa questão de que eu tinha que aprender. E, e eu fui estudando. Daí para cá eu fiz vários cursos, né? Desde 2015 que eu estudo teologia, para a honra e glória do Senhor, desde 2015 eu estudo teologia e eu sou capaz de falar para os irmãos aqui que eu não fiquei nem um dia sem estudar teologia durante de 2015 para cá. Todos os dias. Lia a Bíblia, todos os dias estudava e Deus me abençoou muito. Tem me abençoado muito. É por isso que nós temos que ter persistência e que essa oração que Salomão fez, nós temos que fazer também, pedir a ele sabedoria. É claro que nenhum de nós vai ser igual Salomão, tão sábio quanto Salomão. Mas quando você pede a Deus, inclusive essa questão da sabedoria, Deus ele te dá. Ele te dá porque ele agrada disso. Deus agradou de Salomão quando Salomão pediu para ele sabedoria. E Deus agrada de nós quando a gente pede para ele sabedoria. Salomão podia ter pedido riqueza, isso, aquilo, mas ele pediu sabedoria. E através da sabedoria,
Deus concedeu ele tudo. Só que, né, no final da vida dele, ele jogou tudo por água abaixo. Mas isso aí não é uma questão de falta de sabedoria dele, foi de falta de, de uma vida, né, uma vida santificada. E no final da vida dele, ele deixou a desejar, mas nós, como a gente vai estudar aqui mais à frente, ele ainda obteve a sua salvação, né? Então é o seguinte, voltando aqui, a autoria, a maior parte do livro é atribuída a Salomão. O livro de Provérbios, a maioria dele foi escrito por Salomão. Também Argur também escreveu, né, esse provérbio 31, e Lemuel também escreveu Provérbios 31, de 1 a 9. Então, ele teve a ajuda desses dois aqui. Há um forte indício, né, que esses dois, Argur e Lemuel, são irmãos. Então, veja bem, a maioria dos livros, a maioria de Provérbios foi escrito por Salomão. Como eu disse anteriormente, é uma literatura sapiencial. O que significa isso? É uma literatura de sabedoria. Então, aqui, Provérbios, Eclesiastes e Jó, esses três, são sapienciais, são conhecidos como literatura sapienciais. Não há, sim, uma menção a respeito de Provérbios no Novo Testamento, diretamente a Cristo. Porém, existe aqui, veja bem aqui, interessante, uma personificação do Logos, usados em João 1,18, que Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus. Devemos mencionar que a sabedoria de Deus sempre existiu, portanto, não foi criada. Essa situação aqui de Jesus ser a sabedoria de Deus, um Ário, um herege, lá da era patrística, né? Ele era ele era um presbítero, e ele disse, o Ário, ele disse que Jesus é a sabedoria de Deus, até aí tudo bem. Só que ele atribuiu que a sabedoria foi criada por Deus. Ele tirou um provérbio lá, provérbio 8:33, se não me falha a memória, ele tirou de contexto e disse que Deus criou a sabedoria. E como a sabedoria ela foi tida como Cristo, Cristo foi a primeira criatura que foi criada, né? Propriamente dito. Então é o seguinte, foi um herege, né? O Ário foi herege. E desse herege, Ário, nasceu o arianismo. Hoje, alguns adeptos do arianismo é bastante conhecido, que são os testemunhos de Jeová, que eles não atribuem Deus como Jesus, né, como coigual, coeterno e consubstancial Pai. Eles não atribuem a deidade de Cristo por causa de Provérbios 8:33, se não me engano. 8:33, depois a gente confere. Fala sobre a sabedoria de Deus, a criação da sabedoria de Deus. Então, ele tirou de contexto um texto para criar um pretexto para dizer que Cristo era uma criatura de Deus. Então, aqui, essa é a relação, né? Não diretamente, né? Porque essa questão da sabedoria, que tem lá em João 1, de 1 a 18, que revela, não é implícito, né? É explícito que Jesus, com a sabedoria de Deus, mas João ele faz essa menção lá de que a sabedoria de Deus tem uma correlação com Cristo, né? E os arianos fizeram uma festa nisso aí,
E no Concílio de Nicéia foi o que a maior discussão foi através da natureza de Cristo, justamente por causa desse Ário, que foi um herege e foi combatido veementemente por Atanásio, o pai da igreja chamado Atanásio. Então aqui, essa é a relação, né? Vamos continuar aqui falando sobre autoria e agora vamos falar sobre autoria e significado de Eclesiastes. Eclesiastes também foi escrito por Salomão. Eclesiastes, veja bem, nós temos Eclesiastes, que é canônico, foi escrito por Salomão. Temos também o Eclesiástico, que é um escrito apócrifo, que entrou no cano católico, né? Isso é a questão do Eclesiástico. Aqueles 7 livros apócrifos, né? Tem um deles lá que chama Eclesiástico. Não confundem o Eclesiástico dos livros apócrifos com Eclesiastes, que é um livro canônico que foi escrito por Salomão. Em hebraico, o significado de Eclesiastes é Kohelek. Esse aqui é a escrita desse nome eclesiástico em hebraico. Que significa o quê? Orador da Assembleia. Aquele orador da Assembleia, né? Aquela pessoa que pronuncia, né, as palavras, a oratória, né? A oratória e a retórica, né? Que são as mesmas coisas, né? Praticamente. A oratória é de um tipo, é do povo, a oratória vem dos gregos e a retórica é dos romanos. E Eclesiastes, essa aqui está em grego, né? Que significa pregador. Então, aqui nós estamos formando Eclesiastes, que é a palavra grega para pregador. Aqui nós estamos formando pregadores, pessoas que irão usar da sua homilética, da sua retórica, da sua oratória para proclamar a bendita palavra do Senhor. Se preparar cada vez mais. E aqui, ó, a autoria é dada a Salomão. Então, o autor também é Salomão. A própria Escritura afirma, né? Eclesiastes 1:1 já fala, né? Palavra do rei, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, que é o próprio Salomão. Então, esse livro aqui de Eclesiastes, ele mostra, né, uma visão que o autor, né, o Salomão, tinha a respeito do mundo, de tudo que estava debaixo do sol. Ele tinha uma visão assim pessimista. Veja bem que é um livro inspirado pelo Espírito Santo, tudo, mas ele tinha uma visão pessimista das coisas, porque o mundo, então, como também é hoje, o mundo ele é decaído. O pecado de Adão afetou o mundo de todas as suas condições, né? Então, há muita injustiça no mundo, naquela época e também nos nossos dias, né? Há muita justiça. Esse mundo está contaminado. Esse mundo que nós vivemos atualmente, logo após o pecado de Adão, ele está contaminado. Então, não tem uma lógica. Nós sabemos que Deus controla tudo, Deus está sob controle de tudo. A palavra do Senhor fala que Deus sabe todas as coisas, Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos em nossa cabeça. Tudo está no controle de Deus, mas o mundo está decaído por causa do pecado. Então, há muitas injustiças. A gente vê, por exemplo, no sistema jurídico, tem pessoas que cometem o crime e não é punida. Não é punidas, né? Tem pessoas que elas cometem um crime de menor potencial ofensivo e é rigorosamente punidas. A justiça não consegue ver todas as coisas.
Aí um criminoso ele consegue se safar da justiça humana, né? Então, veja, porque esse mundo é decaído. Tudo que está aqui ao nosso redor, começando pelo nosso corpo, né? Ele está se deteriorando. Nós, daqui a 50 anos, provavelmente, nós, os mais aqui, os mais experientes, né? Já não estarão aqui mais. Os mais jovens, sim. Por quê? Por causa dessa deterioração do corpo, do ser humano, do pecado que entrou no mundo e atingiu todas as faculdades, né? Todas as coisas atingiu. Então, o, nós vivemos nesse mundo. E aqui Salomão, ele detalha muito isso, muito essa condição de que o justo sofre. Nós vimos lá em Jó também o sofrimento do justo, né? Jó era um homem íntegro, justo, que sofreu demais. A mesma coisa aqui. Salomão, ele retrata essa condição de decaída do mundo e do ser humano. Então ele tem uma visão pessimista das coisas. Tudo debaixo do sol é vaidade. É vaidade. Há tempo de todas as coisas, né? E todas as coisas se deterioram. Essa questão de que Salomão escreve aqui, ele se baseia, né, nessa questão desse pessimismo que ele descreve aqui. O conteúdo descreve a vida debaixo do sol, né? A vida debaixo do sol, essa nossa vida que nós temos aqui, é vazia e sem sentido, não passa de vaidade. Veja bem, isso aqui é o que Salomão previa, né? Tudo é vaidade. Essa questão aqui do Eclesiastes, ela tem uma relação muito grande com a especulação grega, né? Eles também tinham esse pensamento. Revela também um tom pessimista que diz respeito ao justo e o ímpio. Quantas vezes nós nos paramos e pensamos: o justo está sendo punido e o ímpio se dá bem? Será que Deus não está vendo isso? Deus está vendo tudo. Deus controla todas as coisas e vai dar o devido castigo. Tão certo como o ar que nós esperamos, o castigo dos ímpios será pesado. Mas, por enquanto, a gente vê no mundo assim, as pessoas que têm uma certa. São ímpias, né? Que têm uma certa maldade no coração, se dando bem. E a pessoa justa ali sofrendo. A gente vê isso todo momento, toda hora a gente vê isso acontecendo. É isso que Salomão estava descrevendo aqui em Eclesiastes. O fato que algumas coisas boas acontecem com os ímpios e coisas más acontecem com o justo. Ele bate nessa tecla. Isso revela o quê? A condição caída do mundo em que vivemos, por causa do pecado. O pecado entrou no mundo e ele deteriorou todas as coisas. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, eu entendo que nada seria perecível. Nós iríamos viver eternamente, e que, através desse pecado, afetou tanto a criação, como todo o cosmos, né? Todo o cosmos foi afetado. Tudo está em deterioração, né? E o que diz aqui? Salomão relata isso, essa questão dessa, dessa, dessa finitude, né? De todas as coisas. E aqui ele termina, ele faz todo esse relato pessimista das coisas. Se a gente for ler Eclesiastes, você vai ver essa questão da finitude, tudo que debaixo do sol é vaidade e tal. Parece que ele está aqui meio que rancoroso, né? Sofrendo, porque Salomão foi o homem mais rico da sua época. Ele teve todos os prazeres da sua época. Aí chega aqui, provavelmente no final da vida, ele vê que tudo que ele fez
era vaidade. E nós? Às vezes nós vivemos, passamos a vida inteira procurando coisas, correndo atrás de coisas, que, na verdade, é vaidade. Na verdade, não tem nenhuma importância debaixo do sol. Então, ele se retrata bem aqui em Eclesiastes essa questão dessas coisas, né? Quanto tempo nós passamos correndo atrás de coisas que não vão acrescentar nada para nós? Essa questão do vazio, às vezes nós passamos por uma situação de correr atrás de tantas coisas, fazer tantas coisas, mas de repente a gente sente um vazio em nós, sente um vazio no nosso coração. Por que eu fiz tudo isso? Aí você vê que tudo é vaidade debaixo do sol. Então aqui, veja bem, ele descreve isso aqui. Isso enquadra, né, muito bem na vida do homem em todas as épocas, né? Mas aqui tem uma diferenciação, que parece que Salomão aqui é tão pessimista, de mão cheia, né? Mas aqui ele fala que tem algo que preenche todo esse vazio. E quem preenche esse vazio é o próprio Deus, é Deus que preenche todo o vazio da nossa existência. Nós estamos o tempo todo buscando esse preenchimento desse vazio que a gente não encontra nas coisas aqui do mundanas, né? A gente não encontra no dinheiro, a gente não encontra em lugar nenhum. E sim, nós encontramos em Deus. É Deus que preenche o vazio. E aqui ele diz, olha como que ele encerra o seu livro aqui. Diz aqui, de tudo que tem ouvido, a suma é, teme a Deus, né? Teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Olha para você ver, o pessimista, né? O que ele fala aqui no final? Que guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Então, ele escreveu todo esse pessimismo debaixo do sol, mas aqui ele fala aqui, porque isto é o dever de todo homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É isso que nós temos que também colocar no nosso coração. Nós podemos conquistar muitas coisas aqui nessa vida, mas o que nós temos de essência, de essencial, que agrada a Deus, é temer a Deus, ou seja, fazer as coisas, temer a Deus, temer o nome de Deus, a santidade de Deus, né? Temer todas essas coisas. Temer não é questão de você viver com medo, não. É você respeitar. E guardar os seus mandamentos. Guardar o que Deus quer para a nossa vida. Porque isso é o dever de todo homem. Todo homem tem o dever de temer a Deus e guardar os mandamentos de Deus. E aqui fala aqui, ó, porque Deus há de trazer juízo todas as obras que nós fizemos aqui, erradas, Deus vai trazer juízo sobre elas. Todas as obras. As boas obras, nós teremos um galardão. Mas as más obras, Deus irá trazer juízo. Até as que estão escondidas. Até as que estão escondidas. As obras ocultas. As obras que você... as más obras que você fez, que estão escondidas, que só você sabe. Às vezes, coisas que homem nenhum sabe, mas você sabe. Às vezes o seu pastor não sabe, mas você sabe que você fez errado. E no dia virá à tona tudo isso. Né? Quer sejam boas ou más. Está falando aqui das obras boas e más. E aqui termina, né? Quer sejam boas, quer sejam más. Isso aqui está remontando, né, ao juízo, ao grande dia, o dia do juízo,
onde que todos terão que se apresentar diante de Deus, grandes e pequenos, para ser julgados, né, pelas suas obras, quer sejam boas ou más. Mas aqui vem a chave de toda a situação. O mais importante que nós temos que guardar, além de tudo isso aqui, e o mais importante que nós temos que entrar no nosso coração, porque as obras más, Jesus Cristo já morreu por elas. Jesus Cristo já morreu para nos livrar delas, as obras más. Quando você chegar lá no dia, a palavra do Senhor diz que o homem terá que morrer uma só vez. Depois disso, virá o juízo. O juízo que está falando aqui é que você vai se apresentar. Você vai, depois da sua morte, se você tem Cristo, você vai abrir os olhos lá na glória eterna. Ou melhor, você vai abrir os olhos lá no paraíso. E se você morrer aqui sem Cristo, você vai abrir os olhos lá no lugar de tormento. E você estará esperando a ressurreição do seu corpo para você receber o devido julgamento. Só que aqueles que têm Cristo, Cristo morreu por eles. O seu nome vai estar escrito no livro da vida. Aí você não terá condenação. Mesmo que você tenha feito obras más, através do sacrifício de Cristo, nenhuma condenação há mais para você. Então veja aqui, a diferença aqui é ter Cristo no coração, aceitar Jesus ou não. E os que não aceitou Jesus vão ser julgados pelas suas obras, mas e vão ser lançados no lugar eterno, né? No lago de fogo e enxofre, porque o seu nome não estará escrito no livro da vida. Então, com toda essa situação que o rei Salomão apresenta aqui, ele termina o livro dizendo essas coisas: juízo para as boas e más obras. Isso implica a aceitação de o Senhor Jesus como Senhor Salvador para direcionar para o novo céu e a nova terra aqueles que crerem em Cristo. E para o lago de fogo e enxofre para aqueles que não aceitarem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então veja aqui, tudo é vaidade, mas o que nos espera irá preencher toda essa vaidade com gozo eterno, né? De viver um lugar de alegria para todo sempre. Então aqui esse é o contexto aqui, o conteúdo do livro de Eclesiastes. Ele fala o livro quase todo dessa coisa do mundo decaído, da injustiça que nós vivemos, tudo, mas depois ele fala aqui que algo sublime nos espera no final de todas as coisas, né? No final de todas as coisas relacionadas a esse mundo. Então vamos continuar aqui. Eclesiastes no Novo Testamento. Eclesiastes ensina um princípio básico, que a vida sem Deus é fútil. A vida sem Deus, irmãos, ela é vazia demais. A vida sem Deus ela é fútil demais. A gente vê muitas pessoas que são ricas, que são milionárias, têm tudo para ser felizes, tirando a sua própria vida. Morrendo aí, pessoas com depressão, porque não tem Deus. Quando você é verdadeiramente uma pessoa de Deus, você vai passar por dificuldades na sua vida, mas você tem a certeza e que algo muito bom te espera. E a sua vida não será vazia e fútil. Há também um paralelo com Mateus 6, 19, 21 e 24, onde Jesus fala que não devemos juntar tesouros aqui na terra. Então, o que Salomão diz é isso aqui.
Ele foi o homem mais rico da sua época, juntou tesouros. A rainha de Sabá, quando ela veio, ela ficou impressionada com as vestimentas dos seus criados. Imagina Salomão, então, como que ele se vestia. Se os criados dele se vestiam de uma forma exuberante, imagine ele. Faça ideia o luxo que tinha lá nos seus palácios, né? O templo que ele fez para Deus, que ele criou ali, que ele fez para Deus, que luxo que deveria ser a vida que ele teve, né? Ele teve mais de 1.000 mulheres, né? 700 princesas e 300 concubinas. Você vê que ele aproveitou todas as coisas. Aí, no final da vida dele, ele vê que foi tudo ilusão. Muitas vezes a gente passa por isso também. A gente vive. Depois você olha para trás, parece que tudo que você viveu é uma ilusão. Mas Deus é que preenche todo o nosso viver. Deus é que preenche toda a nossa existência. A gente passa a vida inteira buscando esse preenchimento. E esse preenchimento só Deus nos dá. Só Deus nos concede esse preenchimento. Essa é a mensagem central do livro de Eclesiastes. Mostra, primeiramente, a vida baseada nas coisas aqui, que tudo é vaidade, e depois mostra que esse preenchimento, o que a vida deixa de ser, o que deixa de ser vazio e fútil, é encontrado somente em Deus. A vida sem Deus é vazia e fútil. Então, é encontrada em Deus esse preenchimento das nossas vidas. É um ensinamento que nós temos que guardar aqui. Tudo que nós fazemos, nós encontramos o prazer em Deus. É em Deus que nos dá esse preenchimento, esse enchimento para a nossa felicidade, né? Então, aqui terminou aqui o livro de Eclesiastes. E agora vamos falar do Cântico dos Cânticos. Deixa eu ver aqui quantas horas. Tá. Beleza, tá bom. O tempo tá bom ainda. Bom, a autoria, o significado hebraico, né, estava dizendo aqui, né, Cânticos do Cântico, que é Shirim. É o hebraico, né, o hebraísmo, né, significado hebraico. O vocábulo vem das primeiras palavras do livro. Se você olhar lá, você vai ver a primeira palavra lá que tem esse significado aqui. A NBI adota a NVI, a nova versão internacional da Bíblia, né, ela adota o nome Cântico dos Cânticos, né? O mesmo nome se dá nas versões católicas também, de Cântico e Cântico dos Cânticos. Algumas também apresentam Cânticos de Salomão e outras ainda Cantares, né? Então tem essa diferenciação aqui. A autoria, mais uma vez, ela era de Salomão. É de Salomão, né? Veja que Deus deu a Salomão, realmente, Deus deu ele sabedoria. Porque ele escreveu Provérbios, ele escreveu também Cântico dos Cânticos, né? E escreveu Eclesiastes. Então, Deus, realmente, ele foi um homem muito sábio. Este é o Cântico dos Cânticos de Salomão, né? Esse aqui é o primeiro versículo do livro de Cânticos, né? Diz assim, Salomão, Cânticos dos Cânticos, 1:1. Esse aqui foi o primeiro versículo que está lá nesse livro, né? Salomão escreveu 3.000 provérbios, veja bem, irmão. Provérbio, como eu já disse anteriormente, é uma literatura sapiencial, né? Literatura de sabedoria. E ele escreveu 3.000. E mais de 5.000 cânticos. Então, ele foi realmente um homem muito, muito sábio, né? E
conteúdo. O conteúdo é uma história de amor entre um homem e uma mulher. Ah, algumas, na época da Idade Média, era proibido as pessoas, né, lerem, pelo menos as mais jovens, lerem esse livro Cântico dos Cânticos, porque tinha um teor muito, um teor muito erótico, né? Não admitia que as crianças leem, né? Mas é uma história que narra a vida de um homem e de uma mulher. E essa narrativa diz respeito a Salomão, o rei Salomão, e a Sulamita. Veja que, para quem teve 1.000 mulheres, né, tinha uma que ele amava, né, que é a Sulamita. E esse, tanto que ele amava, como ele escreveu um, um livro que se tornou canônico para a Sulamita, né, para ela. Esse é o entendimento literal. Ou seja, é o entendimento que o autor quis passar a respeito dessa história de um homem e de uma mulher. Que se resume aqui em Cântico dos Cânticos. Aqui existe uma questão que é usual, as pessoas usam, os intérpretes usam, né? Mas eu, particularmente, eu não sou muito adepto dessas questões aqui, não. Porque aqui existem ainda outras duas formas usuais de ler o livro. Duas formas, né? Usuais de ler o livro. Principalmente na literatura. É alegórica, dizendo que é uma alegoria, né? Alegoria é mais uma questão de buscar do texto uma coisa que está implícita no texto, né? Que eu entendo que quando usa de alegoria não é o que o autor quis dizer, é mais uma interpretação alegórica, né, de Deus e Israel. Então quer dizer que o Salomão seria Deus, né? Não é que Salomão é Deus, né? Que essa alegorização, no caso aqui, Deus e como o homem, né? E Israel como a mulher. Eu acho que isso aqui é forçar muito. É forçar muito porque o que a história diz mesmo é a respeito de Salomão e Sulamita. Essa alegorização de que Deus e Israel, que é o amor entre Deus e Israel, eu acho que é forçar um pouco. E aqui fala do amor de um homem e de uma mulher, que é Salomão e a Sulamita. Ou então de Jesus e a igreja. Há muitos pastores que pregam para casais, né, alegorizando aqui dessa forma. Tudo bem, a aplicação e tudo, mas eu acho que também não é uma forma mais correta da gente alegorizar esse tipo de coisa, porque está falando aqui de um amor de um homem e de uma mulher, um amor literal, né? E vamos falar agora do Cântico dos Cânticos e o Novo Testamento. Cântico de Salomão e o Novo Testamento, né? Como foi dito anteriormente, Salomão é um tipo de Cristo. E a Sulamita representa a igreja. Eu pus aqui, irmãos, porque há muitas pessoas que usam, né? Como que eu já disse anteriormente, eu fico mais com a questão literal. No Novo Testamento há várias passagens que prenunciam o tema, por exemplo. Aqui vai lá para Efésios 5, né, de 22 e 26. Que as esposas sujeitem a cada marido como o Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo e a igreja. Aqui está mostrando aqui o amor que
que o esposo e a esposa têm tem que mostrar um pelo outro, né? Fazendo a correlação lá com o Salomão e a Sulamita. E aqui é Cristo e a igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem sujeitar em tudo o seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela, a fim de torná-la santa, purificando ao lavá-la com água por meio da palavra. Efésios 5, 22 a 26. Então, aqui está fazendo a relação do amor de Salomão e a Sulamita com Cristo e a igreja, e também a alegorização de Deus e Israel. Então, aqui, vocês vão achar pessoas pregando aqui, fazendo essa relação. Muitos, né? Eu pus aqui para vocês terem uma noção, mesmo que não seja a minha interpretação preferida, né? Porque eu não acho que isso é a interpretação mais correta. Mas muitos usam esse tipo de interpretação para aplicar, né? Principalmente no que diz respeito a casais. Vocês me entenderam aqui até aqui, nesse ponto aqui? Sim, entendi bem, Entendeu? pastor. Uhum. Amém. Então porque é uma questão que puxa uma polêmica, né? Então, tem que passar direitinho, porque para que não haja nenhum ruído, né, nessa mensagem que eu estou passando aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Ô, pastor, eu concordo com a visão do senhor. Eu acho que é uma apelação, assim, né? Trazer o livro como uma questão de Cristo e a igreja. Eu acho um pouco de apelação também. É usado essa aplicação é muito recorrente, viu? Eu já vi, assim, encontros de casais usar essa, essa alegoria, né? Já vi, então, mas eu fico, sim, eu fico mais com a interpretação histórico-gramatical. Nós vamos estudar quando a gente estiver fazendo a disciplina de hermenêutica, porque existe uma interpretação histórico-gramatical. Histórico-gramatical, primeiramente, eles visam a intenção do autor, a intenção que o autor quis passar. E a gente tem que ficar com essa intenção do autor. Agora, se você pegar o que o autor escreveu e colocar um pensamento seu dentro do texto, aí você está fazendo a... Deixa eu explicar aqui para vocês entenderem. Por exemplo, quando você retira do texto o que o autor está dizendo, você está fazendo a exegese do texto. Você está tirando para fora o que o texto está falando e você está pregando aquilo que o texto está falando. Agora, se você pegar aquele texto e introduzir um pressuposto seu, você está fazendo o quê? Uma exegese. Você está trazendo para o texto um sentimento seu, uma exegese. Aí é o que acontece nessas alegorias, né? Pastor, O texto não está falando, mas a pessoa está, né, introduzindo aquilo, o que ela pensa, né? Oi. pastor, eu li esse livro há uns anos atrás e na época eu tinha uma interpretação assim também, achava assim um livro até um pouco pesado para estar na Bíblia, eu achava meio deslocado as palavras colocadas ali. Mas recentemente, vendo algumas pregações, fazendo essa analogia entre Cristo e a igreja, achei bastante plausível. Não estou falando que não, mas a analogia, a aplicação é bem plausível. Agora você falou bem, né? A aplicação, né? Aplicação é o seguinte: quando você lê um texto, você vai retirar o que o texto está dizendo. Mas você pode aplicar esse texto em outras situações. Você pode aplicar, mas o que o texto está dizendo é uma coisa.
por exemplo, um fruto, ele cai perto da árvore dele, né? O fruto ele não cai muito longe daquela árvore. Porque se o fruto cair, se for encontrado um fruto longe da árvore, ela não pertence àquela árvore. Ou, por exemplo, se você faz uma aplicação muito distante do que o texto está falando, aí já está uma coisa errada, né? Eu acho assim, uma coisa. Eu prefiro ficar com a situação mais literal, que está falando de um homem e de uma mulher, né? Do casal, né? Mais alguma pergunta? Então, deixa aqui. Então, aqui, essa foi a nossa aula de hoje, né? Que é o que nós estudamos, né? Falamos a respeito. Deixa eu voltar aqui. Alguma pergunta a respeito do que foi falado aqui hoje? O que foi ensinado aqui? Estamos com 6 pessoas. Para mim tá tranquilo. Oi? Tranquilo, Rian? Acho que tá tranquilo. Amém. Vou ver aqui quem. Amém. Se não tem mais nenhuma pergunta, essa aula aqui foi mais curtinha, né? Porque nós falamos só de 3 livros. As outras nós estamos falando de mais, pelo menos 5, né? Então, a nossa próxima aula, nós iremos iniciar os profetas maiores, né? Os profetas maiores são 5 livros. E na outra aula, nós iremos iniciar os profetas menores. São 12 livros. Então, veja bem que são 12 históricos, 5 poéticos, né? Depois vem 5 profetas maiores e 12 profetas menores. É assim que é dividido. Amém? Nós perdemos um pouquinho da aula aí, mas acho que dá para a gente assistir essa aula depois e tirar as dúvidas, né? Essa questão da gravação é bom que a gente pode ver a hora que quiser, né? Eu já postei a aula da semana retrasada, né? Que estava faltando. Já está lá no YouTube, é só vocês entrar lá. Que fala sobre Jó, Salmos e os profetas, e os últimos 3 lá dos livros históricos. Então vamos lá. Vocês me desculpem esse cachorro aí, que eu tenho 8 cachorros. Tem 8 cachorrinhos aqui. Eles, quando chega alguém aqui, eles começam a latir que não para mais. Aí o menino está chegando ali, como é que eles começam? Não, bem que tentando diminuir o ruído aqui. Então vamos orar. Alguém quer comentar mais alguma coisa ou não? Boa noite, gente. Só da boa noite, porque eu cheguei atrasado, só fiquei aqui ouvindo, para não atrapalhar. Deus abençoe. Amém. Desculpa a voz aí, que eu tô rouca. A minha voz tá linda. Amém, pastor. Deus Deus abençoe. abençoe, Thalita, pastor César, Ana. Ó, pastor César, foi mal, viu? Foi bom, né? Vou ficar calado. É só para não assustar ele. Deus abençoe todo mundo. O chamado para o pastor é um chamado muito especial, mas é trabalhoso, viu? Deixa aí. Não assusta ele não, pastor. Fica quieto. Deus abençoe. Amém. Então vamos orar.
Ah, tá. Interessante também que durante a gravação está aberto o chat, né? Vocês podem fazer perguntas no chat e eu tenho como aqui visualizar essas perguntas depois. Depois que eu fechar aqui, eu vejo essas perguntas. Aí eu posso responder e enviar para vocês. É uma ferramenta a mais aí que nós temos para estar respondendo as dúvidas, tá? Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço por mais essa noite reunidos na sua presença. Te agradecendo, Pai amado, Pai querido, por que tudo o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecendo também pela vida dos irmãos, das irmãs. Pai amado, que o Senhor esteja conosco, nos mostrando o caminho correto, nos guiando nessa nossa jornada, e que cada vez mais o seu nome seja honrado e glorificado no nosso meio. É para isso que nós estamos aqui, para honrar e glorificar o seu nome, porque nós sabemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Com o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje aqui, no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação a todo Israel de Deus. Todo aquele, toda aquela que tem fé, pode dizer amém? Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite. Graças a Deus. Deus abençoa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Obrigada a Deus. Boa todos. noite. Deus abençoe. Boa noite, todo mundo.